Vocês já ouviram falar de Jennifer Fairgate? Pois é, eu também não. E nem ninguém, pois aparentemente essa mulher não existe. Bem, esse é um caso criminal de 1995 que até hoje continua sem solução. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o que se sabe até agora sobre o caso. Eu sou Gabriel e esse é o Vale dos Mistérios. Esse caso ficou famoso após ser episódio de um documentário da Netflix chamado Mistério Sem Solução. Trata-se de uma mulher de 21 anos, relativamente baixa, por volta de 1,58 de altura, e cabelos pretos, possivelmente pintados, e olhos azuis, que, por volta do dia 31 de maio de 1995, às 10h44 da manhã, fez o seu check-in no Plaza Hotel, em Oslo, na Noruega. Era um dos melhores hotéis da cidade, onde várias pessoas famosas se hospedavam o tempo todo. Ela se apresentou com o nome de Jennifer Fairgate, mas o curioso é que errou seu nome pelo menos 2 vezes. Bom, os atendentes do hotel acharam estranho, mas até aí tudo bem, seguiram com o atendimento normal. Então ela deu seu endereço de uma pequena cidade na Bélgica para o cadastro, mas não apresentou nenhum cartão de crédito, e curiosamente conseguiu alugar um quarto por 3 noites. O quarto do número 2805. Bom, ela também fez um check-in para um homem chamado Louis Fairgate, mas não havia ninguém com ela. Posteriormente, funcionários alegaram que viram ela entrar com um homem de 30 a 40 anos no quarto. Mas essa foi a única vez que ele teria sido visto e após isso ele supostamente desapareceu. De acordo com o registro do cartão do quarto, Jennifer ficou ausente por quase um dia inteiro. Inclusive, um dos funcionários foi até seu quarto para limpar, mas estava tudo em ordem, não tinha nada de diferente lá. Só um sapato de salto que nunca foi encontrado. Durante sua estadia, houveram registros telefônicos de que Jennifer teria ligado para 2 números que aparentemente não existem. A polícia tentou ligar depois, rastrear, mas não deu em nada, é como se nunca tivessem existido. Então, finalmente, Jennifer voltou para o hotel e foi vista, entrando em seu quarto e botando uma plaquinha de não perturbe na porta. E então pediu um serviço de quarto e deu uma altíssima gorjeta para o garçom. No dia seguinte, os funcionários passaram pelo quarto e notaram que a plaquinha ainda estava lá do jeito que ela havia deixado antes de entrar, então ela nunca mais saiu. E ao decorrer do dia, foi visto que o cadastro dela estava incompleto e que não constava nenhum cartão de crédito ou algum meio de pagamento, e foram até o quarto para cobrar. E quando o funcionário foi até o quarto para bater na porta, ele ouviu um tiro e, assustado, saiu correndo para chamar a segurança. O lugar ficou sem supervisão por mais ou menos 15 minutos, e então a polícia chegou para entrar no quarto, que estava trancado por 2 fechaduras. E quando entraram, sentiram um cheiro ruim e encontraram o corpo de Jennifer ensanguentado na cama com um tiro na cabeça e outro tiro no travesseiro ao lado. A mulher estava com uma arma em sua mão. Qualquer um que visse pensaria que foi ela que teria feito isso. Mas alguns detalhes deixaram os detetives intrigados. Jennifer aparentemente tinha acabado de tomar banho e estava bem vestida, como se fosse sair. A menos que ela quisesse morrer limpa e com roupas chiques, isso não faria sentido. E sua mão estava completamente limpa, sem nenhum resquício de pólvora ou respingos de sangue. E considerando que a pistola encontrada era uma Browning 9mm, uma pistola de forte recuo, isso parecia impossível. E além do mais, não haviam sinais de digitais na arma. Esse modelo de pistola era muito usado pelo exército norueguês e por criminosos, e o número de série da arma havia sido apagado. Junto aos seus pertences foram encontrados 25 cartuchos de munições sobressalentes, o que é no mínimo bizarro. E nas suas malas não foram encontrado nada além dessas peças de roupas que vocês estão vendo, todas pretas e sem etiquetas. A única roupa ainda com etiqueta era essa jaqueta, de uma marca de roupas da Alemanha. Na cena do crime também foi encontrado um jornal com o número 2816 escrito nele. Supostamente o número do quarto vizinho, mas não tinha nenhum registro de quem tivesse hospedado naquele quarto naquele momento. A polícia também encontrou outra chave dentro do quarto, o que pensam que teria sido a de Louis, o homem para quem ela fez check-in quando chegou. E se lembra que eu falei que ela deu uma gorjeta altíssima para o garçom? Bom, pois é, não foi encontrado nenhum dinheiro nas coisas dela. A Interpol e o governo da Bélgica, de onde ela supostamente viria, foram acionados. Mas como eu disse no começo do vídeo, o nome dado não existia e não havia nenhuma compatibilidade com as suas digitais em todo o continente. Nos próximos dias da investigação, os hóspedes do quarto 2818, um quarto vizinho, falaram que quando Jennifer estava naquele quarto, havia outro homem, também belga, hospedado no quarto da frente. A polícia conseguiu rastrear esse homem e perguntou para ele o que ele sabia sobre o caso. Ele disse que tudo o que sabia foi o que contaram para ele na recepção quando fez o seu check-out naquela manhã. Só que o assassinato aconteceu depois daquela hora. Então por que ele teria mentido naquele depoimento? E o fato dele ser belga causou mais suspeita ainda.
E como tudo nesse caso é estranho, a polícia não levou essa pista adiante e não deu em nada. Durante 2 semanas, esse caso foi encarado como um assassinato, mas como não teve nenhuma resolução, deram por encerrado como suicídio. E insatisfeito com o trabalho da polícia, um jornalista chamado Lars Wegner resolveu investigar o caso por conta própria. Ele então foi visitar um endereço dado no cadastro do hotel e encontrou uma pequena cidade com pouco mais de 4.000 habitantes, localizada na Bélgica. A rua e o bairro também eram reais, mas o endereço da casa que ela deu não existia. Mas por que ela deu um endereço tão específico como uma pequena cidade na Bélgica, sendo que ela poderia ter dado um endereço de uma grande metrópole, onde as pistas seriam mais difíceis de serem localizadas? Acredita-se que na verdade ela tinha alguma ligação real com essa cidade. Ou pelo menos é isso que ela queria que pensássemos. Mas enfim, o endereço também não deu em nada. Todos que moravam naquele local não reconheceram ela. E embora ela tivesse se identificado como uma mulher de 21 anos, a autópsia mostrou que na verdade ela teria por volta dos 30. Porém, anos depois, lá em 2016, o corpo foi exumado para análise por DNA e carga dentária. Só que ao invés de ajudar na resolução do caso, isso deixou tudo mais confuso. Os procedimentos que ela havia realizado nos dentes eram extremamente caros e só poderiam ser feitos por nações extremamente ricas. É possível que teriam sido feitos nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. E o seu DNA mostrou que ela tinha ascendência alemã e não belga, e que tinha na verdade por volta de 23 a 25 anos. Mas diz aí, ouvindo a história, não dá pra ter a impressão que a polícia na verdade estava tentando acobertar o caso? Primeiro, uma mulher consegue fazer misteriosamente check-in em um hotel renomado sem apresentar nenhum cartão de crédito ou algum tipo de pagamento e sem nenhum tipo de documento de identificação. Segundo, que os registros de quem teria ficado naquele quarto 2816, aquele do número que estava escrito no jornal, teriam sido apagados. Um renomado hotel não ter registro de quem ficou no quarto é minimamente estranho. E o fato da polícia nem ter olhado as câmeras de segurança é mais estranho ainda. E quando eles conseguiram uma pista de quem poderia ter sido o assassino, eles deixaram esfriar, então é como se estivessem tentando acobertar algo. E é aí que algumas teorias são criadas. O jornalista que estava investigando o caso acredita que ela era parte de um grupo de contrabando de drogas internacional. Ou então que ela era uma prostituta procurada. Mas as teorias mais interessantes vieram quando o caso ganhou o reconhecimento. Alguns dizem que ela foi uma vítima de um serial killer belga chamado Marc Dutroux, ou algo assim, que era muito famoso e estava cometendo vários crimes na época. Mas essa teoria é muito vaga e não explicaria como a mulher entrou na Noruega sem passaporte ou sem nenhum tipo de documento de identificação. A teoria mais famosa e mais plausível é de que ela tivesse envolvida em espionagem. Ou então talvez fosse uma assassina de aluguel altamente treinada. Isso sim explicaria sua falta de identificação, as suas roupas pretas e como conseguiu entrar em um país e se hospedar em um hotel sem nenhum documento. E talvez fosse por isso que a polícia estivesse acobertando o caso. Alguns dizem que esse seria o motivo dela estar em um hotel tão importante como o Plaza Hotel. A Noruega era uma grande mantedora de paz da ONU, e o hotel era a sede para várias reuniões internacionais secretas, como por exemplo reuniões entre Israel e Palestina. Vocês se lembram que eu disse que havia um cheiro ruim no quarto e outro tiro no travesseiro ao lado do corpo? A teoria diz que o corpo de Jennifer já estava lá fazia um dia e que o assassino teria ficado no quarto, e quando viu alguém se aproximando deu um tiro no travesseiro para assustar quem quiser que fosse, e então teria fugido naquele intervalo de 15 minutos em que o funcionário foi chamar a segurança. No documentário da Netflix, o ex-chefe do Departamento de Guerra do Serviço de Inteligência norueguês, Ola Kaldager, novamente espero que seja assim que se pronuncie, desaparecer o dia inteiro, usar roupas pretas e sem etiquetas e armas sem número de série eram ações padrões para agentes secretos. E que seria possível que amigos e famílias da mulher poderiam ter sido proibidos de se manifestar perante sua morte. O ex-chefe também disse que agentes do governo tinham tecnologia para trancar por fora portas que aparentemente só poderiam ser trancadas por dentro, possibilitando assim o assassino de ter fugido. Eu até cheguei a pensar que talvez ela fosse um agente que estivesse atrás daquele serial killer que eu mencionei anteriormente, mas não há nada que comprove a ligação dele com o crime. Mas me diz aí qual a sua teoria sobre o caso. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.